Bom dia para você que está em casa. Você não sabe mais o que usar para combater a acne? Quer saber quais os alimentos que ajudam a saúde da sua pele? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre dermatologia. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especializado em dermatologia avançada pela Unifesp, o Dr. João Paulo Junqueira Afonso. Dr. João Paulo, bom dia, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Bom dia, Madalena, bom dia aos telespectadores, obrigado também. Bem, tudo a ver com essa época, né? Nós estamos aqui apresentando o Pronto Atendimento e a gente vai ter muitas perguntas sobre o que provoca problemas na pele. A acne, por exemplo, pode ser provocada pelo consumo exagerado de chocolates? Pode ser. Isso é um mito, na verdade, né? O consumo de chocolate é associado a aumento de acne apenas em alguns pacientes. A maioria das pessoas, quando come chocolate, não tem uma piora da acne, mas porque algumas pessoas têm esse problema, isso se disseminou. Então, quando você procura um dermatologista, a restrição na dieta ao chocolate, ao amendoim ou outros alimentos oleosos só vai ser feita se você realmente disser que notou, após o consumo desse alimento, eu pioro do meu quadro de acne. Então, o médico vai te orientar a restringir aquele alimento específico, mas não existe uma dieta correta ou específica para acne. A gente vai saber bastante sobre isso, porque a acne é o maior problema de quem procura os consultórios médicos. O dado está no último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O censo realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia analisou dados de 54.519 pacientes de hospitais públicos e consultórios privados no ano de 2006. Os números confirmam que as mulheres se cuidam mais. Elas representaram 66,5% dos pacientes que consultam o dermatologista. E o grande problema identificado foi a acne, reclamação de 14% dos pacientes. Quem mais sofre são os jovens, na faixa etária entre 15 e 25 anos. Depois da acne, as micoses superficiais de pele são o maior motivo de consultas. Elas atingem 8,8% da população pesquisada. No terceiro lugar na pesquisa ficaram os problemas de pigmentação, que correspondem a 8,4% dos atendimentos dermatológicos. Em quarto lugar, aparecem as ceratoses actínicas, problemas de pele relacionados à exposição excessiva ao sol. E em quinto lugar na pesquisa ficaram as dermatites de contato, problemas de pele geralmente causados por substâncias químicas como tintas ou detergentes. Bem, doutora, esse é o último censo dermatológico, não é? Além da acne, desses problemas que a gente viu, existem outros problemas que os pacientes procuram? Uma queixa muito frequente no consultório, mas que nem sempre significa um problema de saúde, é a queda de cabelo. Muitas vezes os pacientes chegam se queixando de queda de cabelo, é uma queixa muito frequente, mas isso não acaba sendo um diagnóstico de alguma doença. Quando você explica para os pacientes que uma queda normal de 100 a 150 fios por dia, muitos deles falam, então eu não tenho realmente uma queda de cabelo, é só o natural, né? Uma outra coisa importante principalmente nas pacientes, isso acontece mais com mulheres que não lavam os cabelos todos os dias, acabam alternando dia sim, dia não, é lembrar que esse número de fios acaba se acumulando. Então, no dia que você lava o cabelo, você nota uma queda maior, porque no dia anterior não foi lavado, não foi usado o secador de cabelo, e daí você nota um volume maior de queda capilar, e isso é o normal do dia a dia, sem ter nenhuma doença associada. Olha, já temos aqui uma pergunta, é da Wanda, e ela fala justamente sobre queda de cabelo. Ela escreve, tem um monte de propaganda anunciando aparelhos para fortalecer o cabelo. Esses aparelhos funcionam? E os remédios? O que você teria a dizer sobre isso, doutor? Então, eu acho que ela deve estar falando dos aparelhos que relacionam a luz ao tratamento de cabelo.
Isso está disponível já há algum tempo no mercado americano. São pentes ou escovas que emitem uma faixa de luz que estimula realmente o crescimento capilar. Óbvio que isso não é um efeito que você vai notar com muita intensidade, mas isso realmente funciona, já existem estudos que comprovam. Então, o paciente compra uma escova, ela emite nas cerdas uma luz que estimula o crescimento capilar. Já as medicações, para você usar elas, tem que ver se você tem ou não indicação de um tratamento, né? Se a paciente tem uma queda de cabelo por alguma doença, vai ter indicação de alguma medicação específica. Se não, se ela só quer fortalecer o cabelo, você vai ter que fazer algum exame e verificar se ela tem alguma deficiência nutricional ou não, para ver se existe ou não a necessidade de alguma reposição, complementação. A maioria das pessoas não precisa disso. A Wanda também pergunta se existe diferença quando acontece a queda de cabelo na mulher e no homem. Sim, o homem, isso todo mundo consegue notar, tem uma queda de cabelo mais definida pela genética e pelo hormônio masculino. As mulheres são bem menos afetadas, por isso que é chamada alopecia androgenética. Tanto que o tratamento de queda de cabelo para o homem e para a mulher é bem diferente, né? O tratamento do homem é feito com medicações como finasterida, que dificilmente você vai usar na mulher. A queda de cabelo da mulher, quando existe realmente um problema de saúde, o mais frequente é o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo temporária que geralmente vai ser recuperada totalmente após um período de tempo de alguns meses. Olha, a Maria Helena Passos é de São Paulo. As bolinhas que aparecem na pele, sobretudo com a idade, elas têm cor variada. Como se pode desconfiar que são malignas, como por exemplo o câncer de pele, e se devemos extraí-las ou não? Pelo formato, pelo local? Quanto mais escura, pior, ou isso tanto faz? Como que a gente pode ter essa noção para poder se autoavaliar? Então, nós temos uma boa regra mnemônica que a gente ensina para os pacientes, que é quando você deve procurar o dermatologista. Essa regra é o ABCDE. E o que seria isso? O A, de assimetria, lesões assimétricas de pele, devem chamar a sua atenção para você procurar o seu médico. O B, de bordas irregulares, a lesão que tem aquelas bordinhas muito irregulares. O C, que é de cores variadas, as lesões que têm mais de uma cor realmente devem chamar a atenção. O D se refere ao diâmetro, que é maior que 0,6 milímetros, também deve ser investigada. E o E vem do inglês enlargement, que é o crescimento. Aquelas lesões que estão tendo uma taxa de crescimento muito significativa num período curto de tempo, também devem chamar a atenção. E nisso você tem que procurar o seu dermatologista para decidir se essa lesão tem ou não que ser extraída. Olha, qual o sabonete que efetivamente mata os micróbios? Como o consumidor pode conferir isso sem ter que recorrer a laboratórios? Isso é uma questão muito interessante. Existe muita propaganda na televisão com relação a esses sabonetes bactericidas, até alguns com aprovação de sociedades médicas, mas os dermatologistas preferem o não uso desses sabonetes no dia a dia. Os sabonetes bactericidas têm uma indicação específica quando o paciente tem alguma doença e o médico indica, e essa indicação é bem restrita. Nós temos dado preferência a sabonetes com poder hidratante, que ajudam a manter a barreira da pele e a proteção natural, porque nós temos bactérias boas e ruins na pele e geralmente você tem que manter as boas, e esses sabonetes bactericidas não conseguem selecionar qual bactérias eles vão matar. E isso é ruim porque eles acabam tirando as bactérias que protegem a pele. Então não é recomendável usar por sua conta um sabonete bactericida sem orientação médica. Olha, a Maíra Belli, ela escreve sobre os protetores solares para pele mista ou oleosa. Qual usar? Quais os tipos que prejudicam a pele? Protetor solar, se você usar um protetor de qualidade, dificilmente ele vai prejudicar a sua pele, a não ser que você use um inadequado. Por exemplo, se você tiver uma pele oleosa e usar um protetor solar não adequado, você pode ter um aumento da acne, por exemplo. Mas a maioria deles vai fazer bem. Um protetor adequado para o Brasil, para o uso do dia a dia, é com um fator de proteção acima de 25. E daí, de acordo com cada paciente, você vai indicar fotoprotetores mais altos, mais baixos, aqueles que são indicados para quem pratica esporte, aqueles para quem tem mancha de pele, e isso varia muito. Nós temos muitos produtos disponíveis no mercado brasileiro atualmente e o teu médico pode te ajudar nessa escolha. Bem, o pronto atendimento vai às ruas. Hoje nós vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais, para saber as dúvidas sobre o tratamento da pele. O meu nome é Conceição. Eu queria saber quando eu poderia fazer limpeza de pele. Então, doutor.
A limpeza de pele é mais indicada para os pacientes que têm aqueles cravinhos, né? A limpeza de pele nunca deve se extrair lesões inflamatórias, não é recomendável mexer nelas, porque daí sim você pode deixar a pele marcada ou com cicatriz. Então, antes, sempre procura um dermatologista, ele vai te indicar um tratamento para a pele oleosa, para os cravos e para as espinhas, e daí, mediante o uso do tratamento, você poderá sim fazer uma limpeza de pele para remover os cravos, porque os tratamentos de acne, eles previnem a formação de cravos, mas aqueles que se formaram já precisam ser removidos com cuidado por uma pessoa habilitada para isso, né? Uma esteticista que tenha feito um curso com a devida asepsia para que você não tenha problemas com a limpeza de pele. A Cibele, ela escreve, quando eu fico nervosa, eu acabo tirando o esmalte com os dentes. Isso enfraquece as unhas? Sim, né? Toda vez que você agride a unha, seja com os dentes ou com a saliva, você enfraquece as unhas. Se ela é uma pessoa ansiosa, ela tem que procurar melhorar esse quadro de ansiedade dela, ou ela mesma, ou até procurar uma ajuda psicológica. A unha aí eu acho que é até menos importante. Mais importante é ela conseguir controlar a ansiedade dela. A Juliana de Campinas, ela pergunta, quais são os principais sintomas do câncer de pele? Como identificar? A gente já falou um pouquinho, mas vamos reforçar, né? O câncer de pele, no início, ele não tem sintomas. Sempre é uma lesão de pele, pode ser plana, pode ser elevada. Ele pode ter desde cores mais avermelhadas até cores escuras, e isso varia muito porque existem vários tipos de câncer de pele. Existem os carcinomas e os melanomas. O mais correto é você fazer exames preventivos, ou se você tem uma lesão com aquelas características que eu disse, você deve procurar um médico. Uma outra coisa que não é abordada pelaquela regra do ABCD é a maioria dos carcinomas, né? São aquelas lesõezinhas que são causadas pelo sol, geralmente, e tem casquinhas que se soltam, elas se sangram às vezes espontaneamente, estão mais em áreas expostas, tem um crescimento acelerado. Esses sintomas devem chamar a atenção: sangramento espontâneo, crescimento rápido, lesão que cai um pedacinho e ele volta a crescer rapidamente, mas sintomas específicos corporais, geralmente você não apresenta, a não ser em casos avançados, mas daí a pessoa já vai ter outros sinais de alerta antes. Agora, João Paulo, as pessoas têm dúvidas também sobre pintas e verrugas e às vezes se preocupam, né? Como identificar, olhando assim, a pessoa sem procurar um médico, a pessoa deve se preocupar quando, olhando para esse problema? Então, as pessoas muitas vezes confundem mesmo pintas com verrugas, né? As verrugas são geralmente de origem viral, e elas vão ter crescimento queratósico. E o que seria queratósico? São aquelas casquinhas ásperas, com crescimento rápido também, mas elas geralmente não apresentam sangramento, não tem nenhuma coloração muito importante. Para diferenciar do câncer de pele, você tem que procurar características de crescimento na pele de uma forma desordenada. Esse sangramento é muito importante, mesmo que não seja cutucado. Uma queixa muito comum no câncer de pele é o paciente falar: eu acordei e no travesseiro já estava uma manchinha de sangue, nessa manchinha que estava no meu rosto, sangrou espontaneamente. Isso chama atenção também. E aquelas características que eu falei do ABCD ajudam muito. É difícil o paciente conseguir ele mesmo diagnosticar um câncer de pele, então é recomendável que, se ele tem alguma desconfiança, ele deve mesmo procurar um dermatologista. Bem, vamos então a mais algumas informações sobre dermatologia e aquelas dúvidas que estão sempre por aí e viram muitas vezes um mito. O sol melhora as espinhas? Essa é uma pergunta interessante, porque é aquele drama, né? O sol melhora as espinhas porque ele tem um efeito anti-inflamatório, né? Hoje nós sabemos que o sol, os raios ultravioletas, eles interferem no sistema imune da pele. E temporariamente eles diminuem o sistema imune da pele, diminuem a função do sistema imune e por isso diminui a inflamação, mas isso é temporário. Você não deve achar que vai tratar a acne tomando sol, isso não é recomendável. Olha, quem escreve é o Álvaro, ele fala de Osasco. Minha pergunta é o seguinte, ele escreve: qual creme depilatório que eu poderia usar para retirar os pelos do peitoral e do rosto? Porque as ceras quentes são muito dolorosas.
ele é um homem, né? Nos homens, quando ele quer retirar, a gente tem duas opções, as temporárias e as definitivas, né? As temporárias, além da cera, ele tem esses cremes depilatórios de diversas marcas, eu não vou citar nenhuma, que você passa, aguarda um certo tempo, o creme vai fragilizar a haste do pelo e depois você vai passar um pano ou algum objeto para desprender aquela haste do pelo, ele não remove pela raiz. A cera remove pela raiz e você tem as técnicas definitivas que estão mais associadas aos lasers e às luzes pulsadas. Quando que a gente indica para um homem, por exemplo, retirar definitivamente a barba, como ele está perguntando? Principalmente para aqueles homens que ou têm um incômodo ou, por razões de trabalho, ele precisa estar sempre com a barba feita e não gosta de retirar, ou aqueles ainda que têm aquela alergia aqui na região da barba, pela gola, que chama pseudofoliculite da barba. Então, quando ele faz a barba, o pelo na hora de nascer encrava, inflama, e isso causa um grande incômodo e transtorno para o paciente. Nesses casos, a gente acaba indicando a depilação definitiva, porque o laser destrói a raiz do pelo e o pelo não nasce mais. Júlia Fonte, ela escreve: esfoliar a pele com mel e açúcar faz bem para o rosto? Hoje em dia, a gente cada vez menos usa a esfoliação para a pele, né? Exceto nos peelings físicos, que a gente usa antes de peelings químicos, a gente usa pouco a esfoliação. Se usa a esfoliação antes de limpeza de pele, mas no dia a dia a gente não indica porque a esfoliação acaba machucando um pouco a pele. Ainda mais com produtos não preparados para isso. Os sabonetes você indicaria, então? Existem sabonetes, mas a gente não indica tanto. São raras as indicações, aquelas pessoas que têm muitos cravinhos a gente acaba indicando. Mas mel com açúcar não é uma boa ideia. O Fernando, ele escreve: eu tenho dermatite seborreica no couro cabeludo e a minha médica não receitou, ou melhor, a minha médica me receitou um shampoo contra a caspa. Mais uma vez a pergunta... O computador, às vezes, acontece isso. Quando chega uma pergunta, as outras sobem. Eu vou tentar recuperar aqui. Enquanto isso, você pode mandar sua pergunta para o prontoatendimento@tvcultura.com.br. Achei. O Fernando escreve: eu tenho dermatite seborreica no couro cabeludo e a minha médica me receitou um shampoo contra a caspa, mas os resultados duraram apenas durante o tratamento. O que eu devo fazer? Existe um tratamento mais duradouro? Eu acho que faltou para ele só a explicação de que a dermatite seborreica é uma tendência da pele do paciente. Assim como você tem o olho castanho, você tem tendência a ter uma pele oleosa, em certo momento essa oleosidade pode causar uma irritação que se chama dermatite seborreica. Assim sendo, geralmente o resultado vai ser mais durante o tratamento. Se você quiser fazer uma manutenção para manter-se mais tempo sem a dermatite, você vai usar esse shampoo que a sua médica te recomendou, ao invés de diariamente ou dia sim, dia não, como talvez ela tenha recomendado, com uma frequência menor apenas para fazer a manutenção. Mas não tem um tratamento curativo definitivo para quem tem tendência a dermatite seborreica. Muito bem, nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre dermatologia. Continue enviando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é dermatologia e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o Dr. João Paulo Junqueira Magalhães Afonso. Dr. João Paulo, muitas perguntas. O Eduardo Numitori, ele escreve: eu gostaria de saber o que usar no meu cabelo, porque lavo todos os dias e mesmo assim ele é muito oleoso. Já utilizei produtos dermatológicos, mas sem resultado. Então, a gente acabou de responder uma pergunta sobre dermatite seborreica. Provavelmente ele tem a oleosidade, mas ainda não desenvolveu a dermatite seborreica, que já tem uma irritação, uma vermelhidão e uma descamação no couro cabeludo. Antes disso, você tem a seborreia. Os shampoos para seborreia são aqueles para pele oleosa, ou até os shampoos anti-caspa funcionam também para isso, que a função deles é ressecar um pouquinho o couro cabeludo, trazer a oleosidade de volta ao normal. Então ele pode tentar os shampoos para dermatite seborreica, os shampoos anti-caspa, não necessariamente usando todos os dias, ele pode alternar o uso do shampoo diário dele comum com esse shampoo com medicação anti-caspa, e isso vai tender a normalizar a oleosidade. Mas mudar para sempre a oleosidade da pele do paciente é difícil, é mais fácil ele aderir a uma mudança de hábito de uso de um shampoo mais adequado. Bem, mais perguntas de Minas Gerais para o Pronto Atendimento. Frederico da Rocha Viana.
tenho 15 anos e eu queria saber quando eu vou parar de ter espinha. Ele é bem novinho, pelo jeito, né? Ele está em plena adolescência, provavelmente ele vai naturalmente deixar de ter espinha no final da adolescência, porque devido aos picos hormonais que ocorrem nessa idade, o hormônio age sobre a glândula sebácea no rosto, ela aumenta a oleosidade e isso causa algumas inflamações, algumas espinhas, né? Se ele não está incomodado com isso, ele pode só esperar que o tempo provavelmente vai resolver. Se isso é um grande incômodo para ele, ele pode procurar um tratamento que vai ser feito. Existem várias opções para tratamento de acne hoje, desde cremes até medicações que são tomadas de acordo com a opção do paciente e do médico. Micaela mandou uma pergunta pelo Twitter. A doença vitiligo, ela tem cura? Essa é uma pergunta bem interessante. O importante é entender que o vitiligo é uma doença em que o próprio sistema imune da pessoa ataca uma célula da pele que é aquela que dá a cor. Alguns casos de vitiligo somem espontaneamente, se curam e não aparecem mais. Outros não, a gente não consegue resolver, a gente trata, consegue até melhorar, mas acaba não conseguindo curar. Ainda, infelizmente, não se desenvolveu na medicina algo que cure o vitiligo em todos os casos. Essa cura é mais dependente do próprio sistema imune da pessoa do que do tratamento. A gente ajuda, trata, mas não pode haver uma promessa de cura. Janaína de Santo André, ela escreve: o meu marido fez biópsia e foi diagnosticado rosácea na região do nariz. Existem dias que quase não aparece e em outros que fica muito avermelhado. Por que isso acontece? Isso é muito comum na rosácea. A rosácea é uma doença em que os vasinhos da face, eles ficam hiperreativos, eles reagem aos estímulos ambientais, alimentares, de temperatura. Por isso que tem dias que ele está mais vermelho e dias que não. Ele tem que notar o que desencadeia, tentar evitar esses desencadeantes e também procurar um tratamento para rosácea, porque a rosácea tem tratamento também. É isso que ela perguntava, se rosácea tem cura. Uma outra pergunta também da Janaína de Santo André, ela escreve: os meus pés estão descascando na parte inferior. Eu já fui ao dermatologista, fui medicada e nada resolveu. É importante ela tentar identificar, junto com o médico dela, se essa descamação é por uma infecção fúngica, uma micose ou não. E que tratamento foi esse que foi feito também. As descamações no pé, o mais comum é que seja uma infecção fúngica, uma micose, a mais famosa micose, pé de atleta. Isso você consegue tratar e resolver. Muitas vezes o paciente ele tem tendência de ter uma sudorese, um suor excessivo nos pés, e por trabalhar de sapato e ficar o pé num ambiente fechado do sapato, com aquela umidade, acaba voltando a desenvolver essa micose e de novo a descamação. Agora, se ela fez o tratamento corretamente, em momento nenhum ela conseguiu resolver isso com o tratamento correto, talvez ela não tenha uma infecção fúngica. Existem outras doenças que podem causar descamação. Por exemplo, mais graves daí? Não, mas às vezes mais simples. A pessoa tem tendência, pode ser uma dermatite de contato pelo próprio calçado. Existem doenças esfoliativas no pé que precisam ser investigadas, às vezes, podendo ser necessário até mesmo uma biópsia. Mas isso daí tem que ser analisado caso a caso. Olha, a Lúcia é de São Paulo. Ela gostaria de informações sobre um tratamento a laser chamado CO2. CO2. Existe contraindicação? Sim, existem muitas contraindicações. Que tratamento é esse? O CO2 é um tratamento bem forte para a pele, ele é utilizado geralmente em cicatrizes e rejuvenescimento. Ele age fazendo que uma grande parte da pele seja destruída e que o organismo promova uma regeneração de uma forma mais saudável, né? Nessa regeneração tentando sumir, como por exemplo cicatrizes de acne no rosto. Mas existem muitas contraindicações. Por ser um tratamento um pouquinho mais agressivo, ele tem alguns riscos que devem ser avaliados antes do tratamento. Você não deve achar que esse tratamento possa ser aplicado em qualquer paciente. Bem, uma dúvida frequente e que deixa sempre a gente muito preocupado. Vamos ver. Uma espinha espremida pode virar câncer de pele, doutor? Não, isso é um mito, né? Quando você espreme uma espinha, o máximo que você vai desenvolver ali é uma cicatriz, uma lesão inflamada, ou até você pode infeccionar aquela região. Mas ele não vai virar um câncer de pele. O câncer de pele você tem que ter uma predisposição, tem um pouquinho de fator genético, um pouco de exposição solar, algumas inflamações crônicas de pele
podem se transformar em câncer de pele, mas a acne em si não corre esse risco. Olha, a Rosana, ela escreve: o meu filho tem vitiligo, nariz e boca e fez um tratamento que pigmentou o nariz. Agora ele tem acnes no nariz muito inflamadas. Gostaria de saber se com o uso de cremes para esse tipo de tratamento, se as manchas do vitiligo podem voltar a aparecer. Isso é muito imprevisível. Geralmente, se você vai introduzir um tratamento para acne num paciente com vitiligo, não existe nenhuma relação de que o tratamento da acne vá atrapalhar o vitiligo. O vitiligo é uma doença, como eu expliquei, que tem a ver com o sistema imune, e a acne nem tanto. Então, se você for tratar a acne, pode haver uma piora do vitiligo que não tem relação com o tratamento em si. Eu, se fosse ela, trataria a acne sim, porque a confiança do filho dela vai ficar maior e nós sabemos que o vitiligo tem muito a ver com fatores psicológicos. Então, se ele ficar psicologicamente abalado por causa da acne, isso acontece com muitos pacientes, ele pode até ter uma volta de atividade do vitiligo. Eu trataria a acne sem problemas e se o vitiligo voltar, ela vai ter que tratar de qualquer jeito. Ivone Cardoso Fernandes escreve, ela fala sobre peeling. A pele volta a escurecer ainda mais com o fim do tratamento? Isso depende do para que você fez o peeling, né? Nós temos, por exemplo, uma doença que se chama melasma, que é de muito difícil tratamento, a gente trata e ela acaba voltando. Uma das opções para tratar é o peeling, mas depois do tratamento fica claro um tempo e o melasma acaba voltando. Outras manchas de pele podem clarear definitivamente com o peeling. Você faz, clareia e elas não voltam mais. Isso vai variar de doença para doença. Aquelas manchas após uma inflamação na pele, você consegue clarear elas até um certo ponto ou até sumir e elas acabam não retornando. A Francisca tem 76 anos e ela escreve: eu tenho problemas de enfraquecimento das unhas. Elas vão quebrando, descamando, já usei vários medicamentos indicados por dermatologista, mas não houve resultados. Disseram que pode ser por uso de remédios por longo tempo. É verdade? Pode, né? Tem que ver também se não é alguma coisa mais simples. O uso de alguns tipos de esmalte e a frequência com que se faz isso pode enfraquecer a unha também e por mais que você use medicações, acaba não conseguindo fortalecer. Ela tem que ser corretamente investigada, se ela já passou por tantos médicos, já fez tantos tratamentos, podem ser pedidos exames complementares e saber que remédio é esse que ela está tomando por longo tempo, porque alguns remédios de uso oral podem interferir sim na saúde da unha. A acetona pode fazer mal para as unhas? A acetona esses removedores, eles acabam causando sim um pouquinho de mal para a unha. Como você acaba tendo uma frequência, as mulheres têm uma frequência de uso do esmalte porventura e por consequência da acetona, isso acaba enfraquecendo um pouco as unhas. Olha, a Luciane de Lima é de Cascavel, no Paraná. O pepino é bom para colocar na região dos olhos? Isso a gente vê muito em televisão, mas o pepino não tem nenhuma substância importante para a área dos olhos. Tratar a área dos olhos tem que ter muito cuidado, tanto com o que você vai colocar, mesmo que seja natural, como cremes recomendados. A área dos olhos tem uma pele muito sensível e pode facilmente desenvolver dermatites irritativas. Então, cuidado, porque o pepino que é tão propagandeado, ele em si pode também desenvolver uma alergiazinha ali na região dos olhos. É necessário que a gente tenha mais cuidado ou bastante cuidado com esses tratamentos caseiros, assim? Sim, muitos tratamentos caseiros são bem antigos, bem conhecidos e funcionam, mas muita coisa é cultura popular não recomendável, né? Tem que ter cuidado, vá no seu médico, pergunte, e muitas vezes hoje em dia já existem tratamentos mais adequados e mais certos para o que você está procurando. Última pergunta, rapidamente, por favor. O Fernando escreve: a minha mulher está com uma pequena mancha na perna que apareceu de repente. Essa mancha não traz consigo nenhuma reação. O que pode ser? Bom, uma mancha que apareceu de repente pode ser muitas coisas. Pode ser resultado de uma inflamação que teve ali antes e que depois evoluiu com uma mancha. Pode ser uma nova pinta, depende da idade dela também. E, em último caso, não é possível sem olhar saber disso, pode até ser um câncer de pele. O correto para uma lesão nova que surgiu recentemente é procurar um médico para analisar. Hoje o pronto atendimento recebeu o dermatologista João Paulo Junqueira Afonso. Doutor João Paulo, muito obrigada. Recebemos muitas perguntas. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês também. Amanhã a gente se encontra para falar sobre Previdência Social. Eu espero você às 8. Até lá.